Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse pequeno vídeo, ao menos a intenção é que ele seja pequeno, é para falar de algo que hoje, após uma leitura muito interessante que nós fizemos, já tínhamos feito em alguns momentos essa leitura, e é uma leitura que a minha esposa irá utilizar em uma das suas falas quando a gente trabalha. E é uma fala muito interessante essa leitura, porque ela aborda algo que nós não pensamos ou simplesmente não queremos, não desejamos entender. Aí você poderá dizer assim, o quê? Tantas coisas que nós pensamos ou às vezes não pensamos e que nós não queremos entender. Eu vou te dizer o seguinte, imaginem todas as religiões. E eu até gosto de fazer uma brincadeira, que não é brincadeira, mas é uma coisa bem interessante, quando muitos que trabalham ou que comungam religião A, B ou C, pouco importa, dizem que não existem espíritos, que isso é coisa de gente louca, como eu, por exemplo. E eu pergunto, mas na sua religião não há espírito? Não há, eles não veem dessa forma. Eles pensam em uma unicidade, ou seja, a vida, uma única vida. E quando nós pensamos dessa maneira, nós simplesmente estamos transformando a grande obra do Pai, que somos nós, que somos os seres que fomos trazidos aqui para a Terra, em algo igual a nada. Algo igual a nada, sim, porque pensemos, a Terra tem não sei quantos bilhões de anos. Nós fomos criados, pouco importa se você acredita ou não nisso, nós fomos criados há muito tempo e nós passamos por uma progressão necessária para chegarmos aonde nós chegamos, que sequer é metade do caminho, talvez seja o começo do caminho. E nessa progressão necessária, nós entendemos, a pouco, que temos algo chamado inteligência, a racionalidade. Podemos começar a questionar muitas coisas. Porque o que falta, mais do que tudo, a muitos de nós, é questionar. É começar a entender que existem coisas que devem ser questionadas. Simplesmente devem ser questionadas. E a gente não as questiona. E uma delas é o meu motivo da minha fala de hoje. Sobre essa leitura que eu disse, que é uma leitura transformadora, eu diria, porque a ideia é que ela possa transformar muitas pessoas. Imaginem a cada um de nós que aqui estamos, nesse curtíssimo espaço de vida que nós temos, que nós pensamos que é a nossa única vida, onde nós ficamos um ano, 10, 20, 30, 80, 90, quando a gente já está com os 90, os 80, 90, a gente já está velho, bem velho. O corpo já não está dando conta e a cabeça ainda tentando enganar a si mesma, dizendo que sim, você consegue. E você consegue pensar, consegue respirar, consegue ver a vida, ou poderia ver de outra forma, mas você quer ser um Matusalém, você quer se transformar em um ser imortal aqui, carnalmente. Ou seja, eu sou eu e eu quero ser do jeito que eu sou, eterno. Eu vou ser, sim, eu eternamente, mas eu vou ser eu eternamente, não com essa mesma cara que eu mostro aqui. Vou ter outras tantas caras, porque eu irei muitas vezes, não só aqui como em outros lugares, para poder continuar o meu aprendizado. Agora, pense uma coisa. Muitas religiões colocam como sendo essa aqui uma unicidade, uma única vida. E nessa única vida, nós depois vamos para um lugar. Isso são os dogmas das igrejas. Não foi Deus que criou. Lembremos que tudo que nós temos aqui, escrito de uma maneira ou de outra, ou foi escrito através das falas de Jesus Cristo,
de alguns profetas. Alguns profetas, coisas que foram colocadas antes, muito antes de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos começar a entender o caminho e o que viria, e também de uma forma muito, digamos, superficial, alguns princípios que nunca foram entendidos. Mas, se a gente for olhar o Velho Testamento, a gente verá que ele realmente é velho e ele se refere a coisas que já não fazem muito sentido para nós, se nós começarmos a pensar, porque ele traz coisas de um autoritarismo que não combina com Jesus, muito menos com Deus. Mas era o que nós tínhamos para hoje. Você não vai ensinar a lei de Newton para crianças que estão com 4 anos, com 2 anos, com 3. Eles não vão entender. Existem muitas coisas que nós só entendemos depois de um determinado patamar em que nós chegamos. E nós estamos, muitos de nós, caminhando para chegar nesse patamar, para poder entender as coisas de uma maneira muito mais clara. Mas esse aqui que eu vou dizer agora é uma maneira que, se você começar a pensar um pouco mais e engrandecer o seu entendimento, você verá que faz todo sentido. Por exemplo, muitos acreditam que aqui nessa vida se termina e você vai para um céu, ou será chamado para um julgamento. E eu te pergunto, tá, se você for para o inferno, você vai ficar queimando no fogo eterno? Acho que depois de um certo tempo fica sem graça ficar queimando, né? Você já não vai sentir mais nada. Você já notou, se você pegar e você começar a beliscar aqui, depois de um tempo, por mais que tenha doído no começo, o teu organismo, ele começa a aceitar aquela dor como sendo algo necessário, algo que é relevante. É irrelevante, perdão. Mas não, a gente pensa assim. E eu pergunto a você, se nós pensarmos assim, se pior, se nós acreditarmos dessa maneira, o que vai acontecer conosco? Nós iríamos para um céu, né, para um descanso eterno? Então, estamos considerando que Deus, Criador, fez inúmeras milhares, bilhões, trilhões de criaturas, não só nesse mundo, como em tantos mundos, para que estas, depois de um curtíssimo espaço, diante de uma eternidade infinita, porque a eternidade já é infinita, olha só o redundismo aqui, a redundância, e você, depois de tudo que foi feito em você, você se resuma a um ser que ficará numa ociosidade infinita, sem fazer nada. Será que é isso que Deus quer de cada um de nós? Será que, olhando por aí, Jesus Cristo, que é Filho de Deus, como eu e você e todos nós somos, Jesus Cristo então fugiu desse manicômio para se converter em Jesus Cristo? Ou ele estaria, se ele não tivesse feito isso, estaria lá dentro dessa eternidade, esperando que acontecesse alguma coisa maravilhosa, como nada? Porque é o que se espera. Ou ser julgado e depois de condenado ou não, passar para a eternidade. Fazendo o quê? Nada. Tu já pensou nisso? Será que Deus fez a todos nós para que nós, depois de um curtíssimo espaço aqui nesta terra, que pode ser de um dia, pode ser de 90, de 100, de 120 anos, a gente vá para um lugar para ficar descansando? Descansando do quê? Se a gente não fez nada ainda. E o pouco que nós fizemos foi pouco, diante do que poderíamos ter feito, na tentativa de entender e de melhorar quem nós somos, na tentativa de crescer como pessoas, como seres humanos que somos, olhando de nós para os outros, que também são seres humanos. Fizemos algo? Não, nós não fizemos nada. Nada. Por isso que nós estamos aqui, para tentar fazer alguma coisa, para que o nosso aprendizado passe, sempre, na tentativa de ajudar quem quer que seja. Não importa quem seja. A gente sempre diz, mas eu ajudo os meus, né, os meus próximos, e o próximo dele é só a mulher, os filhos, os pais. Esses são os próximos. Jesus Cristo disse uma vez, quando perguntaram de Maria, falou assim, Maria, sua mãe? Que mãe? Se ele
poderia ter milhões de mães, poderia ter milhões de irmãos, como ele mesmo dizia. Os irmãos, todos os irmãos, nesse sentido, somos nós. Porque se nós pararmos para pensar, como eu costumo dizer, olhando de uma maneira muito mais ampla, nós veremos que, se nós já estivemos aqui muitas vezes, e essas simpatias que nos são mostradas, elas chegam a nós e a gente não entende agora por quê. Talvez porque essa pessoa, talvez não, na verdade sim, ela foi alguém muito caro, muito querido em outra existência e você tem esse sentimento maravilhoso por ela. Que bom. E quando a pessoa não é cara, quando ela te fez mal, você sente uma aversão gratuita, como a gente diz aqui, porque você nunca falou com aquela pessoa, mas você não gosta dela. Por que será? Só porque ele é lindo? Porque ele é feio? Porque ela é linda ou porque ela é feia? Não. Absolutamente não. É porque você já tem bem guardada em você aquela energia daquela pessoa que te fez mal, como daquela que te fez bem. E você, logicamente, reaciona de maneira positiva ou negativa a tudo isso. Claro que muita gente vai dobrar o nariz, muita gente não, porque ninguém vê isso aqui que eu falo. Mas alguns poderão dobrar o nariz a isso que eu estou dizendo. De todas as formas, eu diria a você o seguinte: nós devemos sempre acreditar que a nossa existência, ela não é tão pequena, nunca poderia ser tão pequena. Nós estamos aqui aprendendo. E quando nós formos para outro plano, como dizia Jesus Cristo, meu reino não é desse mundo, porque ele se referia a esse mundo carnal onde nós estamos, onde nós sentimos tudo aquilo que o nosso corpo nos permite sentir, a fome, a sede, a dor, essa dor física, não a dor da alma, como a tristeza, a mágoa, não, a raiva, não. Essas outras dores, não. Eu estou dizendo as dores físicas e por que não dizer das carências também, como a comida, a água, o ar, e tantas outras coisas que o corpo me proporciona. E esse corpo que me proporciona é um corpo que tem vida útil, ele tem um prazo. E quando terminar esse prazo, todas as religiões vão dizer a mesma coisa, nós vamos para algum lugar, nem que seja para ficar eternamente. Mas por isso que eu venho bater nessa tecla da eternidade. A única coisa eterna que existe é o universo, é Deus. E nós somos eternos. Fomos criados para crescer, para um dia chegar a ser como Jesus Cristo é hoje para nós. Vai demorar muito? Nem pense em tempo, porque o tempo, eu diria a você, parafraseando Jesus Cristo, não é desse mundo. O verdadeiro tempo não é desse mundo. O verdadeiro tempo não se mede. O verdadeiro tempo, ele na verdade é simplesmente o pano de fundo daquilo que você é e daquilo que você faz. Mas é um pano de fundo que pouco importa o quanto ele meça, o quanto ele importe a você. Porque se você se sabe eterno, imortal, por que eu vou me preocupar com o tempo? Aqui na Terra eu preciso pensar, porque hoje é tal dia e daqui a 2 dias eu devo pagar uma conta, ou daqui a 3 dias é aniversário de alguém muito querido e eu devo dar um presente. Assim sim. Mas fora isso, não. Fora isso eu não preciso pensar nesse dito tempo. Fora isso eu posso ficar onde estou e simplesmente deixar que a vida corra o seu rumo necessário, mas que eu possa aprender com tudo aquilo que ela me proporciona no meu dia a dia, para que eu transforme isso em algo melhor para mim. Algo melhor para mim. E o que é algo melhor para mim? Algo que me faça entender cada vez mais, como hoje, que você pode, se quiser, entender isso que eu te digo. Entender no sentido de que você se dê conta que não existe esse não fazer nada, esse ficar numa ociosidade. Isso é coisa do homem com toda a sua bonança aqui na Terra. O homem que pensa que quando se aposenta
Quando chega em um determinado momento da vida, depois de muito trabalho físico, ele irá se aposentar e poderá viver, entre aspas, numa ociosidade, porque muitos de nós, infelizmente, temos que continuar trabalhando. Ou seja, a aposentadoria não foi feita para todos, né? Essa aposentadoria. Mas, mesmo que não trabalhemos, será que nós não podemos trabalhar de outra forma? Como, por exemplo, fazer um vídeo, ou falar com A, com B, com C, ajudar, se possível, com alguma palavra amiga, com algum conselho que me seja inspirado por alguém que está ao lado dele. Por que não? Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é estar aqui ajudando, porque somente ajudando nós somos ajudados, porque somente dando é que se recebe. E a gente tem que dar. Não aquele dinheiro que não te faz falta alguma, tirar R$5 e dar para aquele pobre coitado. Não, porque R$5 para você não faz nada. É como aquelas moedas antigamente que a gente encontrava de 1 centavo no bolso e a gente até se livrava delas, porque elas já não compravam nada. Antigamente compravam pão, hoje não compram nada, nem existem mais. Talvez daqui a pouco sejam raridades. R$5 também não compra nada. E se comprar, talvez seja tão pouco que para você não serve. Dar não é simplesmente o ato de dar dinheiro ou algum bem, que é logicamente muito bem visto e muito bom para aquele que necessita. Mas dar é você poder dar uma mão, um olhar, uma palavra para aquele que precisa tanto daquela palavra, daquela mão, daquele olhar, para que ele possa entender que ele não está só. Existe muita gente ajudando ele, muita gente fazendo algo por ele. Não só você, todos aqueles que estão com ele, que se comunicaram através de você para dizer-te algumas palavras tão boas, tão necessárias. Por isso, caros, lembremos, comecemos a fazer uma grande reflexão de tudo aquilo que chega, desses dogmas que foram impostos por nós, homens, em outros tempos, simplesmente para preencher lacunas que nós não sabíamos e ainda hoje não sabemos explicar. É tão mais fácil criar uma história, criar algo para simplesmente colocar naquele oco, naquele lugar onde ainda falta algo, como eu não sei, mas eu devo dizer ou fazer de conta que sei, colocar alguma coisa que pelo menos atenda a tantos que não pensam, que não conseguem imaginar que se pode pensar um pouco além, que se pode fazer uma coisa chamada questionar. Se a gente começa a questionar as coisas que nós recebemos, todas as ditas verdades que nós recebemos, nós certamente poderemos melhorar muito quem somos. Eu espero que você possa tirar um bom proveito disso, e se você não gostar e ficar chateado, não posso nem te dizer nada. Continue fazendo o que você não faz. Se você entendeu. Que Deus proteja todos nós.